Queridos irmãos e irmãs, a saudação fraterna de paz e bem. Bem-vindos ao nosso programa na Escola dos Apóstolos. Bem-vindos à Ilha do Chipre. A Ilha do Chipre que está aqui, podemos dizer, como a porta do Oriente para o Ocidente. Porque nós temos a Europa, Grécia, Europa, as ilhas gregas e Chipre. E logo temos Terra Santa, Líbano, Síria, o Oriente. E assim, esta ilha que está no meio, podemos dizer assim, depois da Grécia, dando origem à tradição apostólica, aonde viveu e passou São Paulo por um tempo, e é a pátria de São Barnabé. Estamos nos Atos dos Apóstolos e temos a explicação da Ilha do Chipre, não somente geográfica, mas como berço de uma palavra de Deus que vem transmitida, evangelizada e vivida aqui no Chipre. O nosso programa de hoje é mesmo São Paulo. Paulo, o apóstolo dos gentios. Vamos ouvir e aprender com São Paulo a sermos discípulos de Jesus da palavra. Ele que nos ensina com a palavra e também com o exemplo de vida. São Paulo é o apóstolo apaixonado por Cristo, o apóstolo que faz que sim, que a palavra de Deus faça nele todas as coisas. E ele diz: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E nós todos queremos, com São Paulo, aprendermos a dizer: ó meu Jesus, eu vivo, mas é a tua vida em mim, é o teu Espírito em mim a me mover para viver este Evangelho e testemunhar aonde eu estou. Com São Paulo, vamos crescer na fé. E a pergunta interessante: como foi a conversão de São Paulo? Para falarmos da conversão de São Paulo, vamos conhecer realmente um pouco mais o apóstolo Paulo. Realmente, o triunfo da graça de Deus com a conversão de São Paulo, podemos dizer que é o triunfo porque é a graça que chega no coração do apóstolo Paulo, é Deus que prende a iniciativa, que pega a iniciativa, que tem a iniciativa de encontrar o apóstolo. Mas Paulo era judeu, para conhecê-lo melhor, ele era judeu da tribo de Benjamim. E ele foi introduzido com a circuncisão, recebendo o nome de Paulo na religião judaica. Realmente um judeu praticante. Foi enviado para Jerusalém para entrar na escola de Gamaliel. E ali São Paulo inicia o seu caminho de judeu praticante, aprendendo todos os preceitos da lei. Todos os preceitos, e são 614 preceitos positivos e negativos. Ele conheceu a Torá. Se nós vamos na escola rabínica de Jerusalém, onde ainda os judeus têm a tradição do ensinamento da palavra, estão lá as criancinhas pequenas e repetem a memória com o mestre que bate com a batuta, e eles estão ali dizendo: Shema Israel Adonai, repetindo. Então São Paulo cresceu nesta escola, porque ele era um judeu muito zelante, muito zeloso. Ele tinha totalmente a adesão ao mundo judaico e era um fariseu, podemos dizer. E aqui nós temos uma ideia negativa dos fariseus, daquilo que nós temos as notícias evangélicas, mas vamos falar um pouco bem dos fariseus. Os fariseus eram observantes. São Paulo era um fariseu e era observante, zeloso pela lei. Então isso é importante, porque quando São Paulo persegue os cristãos, era por zelo. Ele tinha aquele zelo. Esses cristãos
são de uma seita, eles são heréticos. Nós temos que preservar os nossos irmãos desta seita. Então imaginamos São Paulo muito zeloso, com um caráter bem forte, porém ele continua perseguindo com toda a sua convicção, ao ponto do martírio de Santo Estevão, quando mataram o primeiro cristão, o diácono Estevão. E São Paulo estava ali, pensando de fazer a melhor coisa. E a conversão de São Paulo, quando ele estava em Damasco, quando Jesus vem ao encontro dele e o chama e pergunta, não a Paulo ainda Saulo, por que me persegues? E assim São Paulo, no encontro concreto com Jesus, inicia a sua vida de apóstolos. É interessante porque Jesus chamou os 12 apóstolos e também chamou Paulo. A iniciativa sempre de Deus que chama. Vamos aprender com São Paulo, mesmo nas nossas histórias, nas nossas dificuldades, nas nossas convicções, muitas vezes erradas, Deus intervém e nos chama. Porque é Ele que chama, é Ele que tem a iniciativa. Vamos aprender com São Paulo na conversão, que toda vocação é iniciativa de Deus. A pergunta é, por que Paulo é considerado o apóstolo dos gentios? Então vamos lá, já expliquei no início da pergunta, o povo hebraico, e São Paulo é chamado etenon apóstolos, em grego, o apóstolo dos povos, o apóstolo dos gentios. E nós encontramos no Ato dos Apóstolos, onde esses gentios são chamados de pagãos, né? Podemos dizer assim. Então, lá, pagãos, nós temos a concepção no Brasil, em Portugal, que pagãos são aqueles não batizados, né? Então, nós falamos, não, é um pagão ainda. Não, goim em hebraico, gentios, né? Podemos dizer na palavra mais do latim, são aqueles que não são judeus. São os gentios. Em hebraico, a palavra hebraico, goim, que são aqueles que não são de estirpe hebraica, todos os povos que não são judeus. E São Paulo, ele dedica o seu ministério, a sua evangelização a estas comunidades. Por exemplo, ele veio para a Grécia, Turquia, pregando o evangelho a todas essas comunidades que eram compostas de goim, né, de gentios. Vou usar também a palavra hebraica, porque a palavra hebraica para mim diz muito. Nós falamos gentios, mas eu ouvi muito lá em Israel essa palavra goim, que são os não-judeus. E São Paulo se dedica totalmente aos não-judeus, que tinham tradições próprias da religião romana, que é chamada pagã, e São Paulo fala de Deus. É interessante quando São Paulo está em Atenas, né? Ele começa a falar do Deus Ignoto. Aí ele usa aquela linguagem, olha, o Deus que vocês estão procurando, que vocês pensam de adorar, esse é o Deus que é a sapiência, a sabedoria infinita. Então ele entra na linguagem dos povos gentios e ele consegue falar a esses povos. E as comunidades iniciam com Paulo a viverem a fraternidade, a viverem no amor pela igreja. É tanto que nas comunidades pagãs, chamamos assim, de origem gentios, São Paulo diz, vamos fazer uma coleta para os nossos irmãos lá de Jerusalém. São Paulo, ele diz, vamos ajudar os cristãos, os nossos irmãos da comunidade mãe de Jerusalém, que está passando por algumas necessidades. Imaginem, já do tempo dos Atos dos Apóstolos. E São Paulo diz para a comunidade que não era de origem hebraica, nós temos que amar Jerusalém, nós temos que amar a igreja mãe. E São Paulo, o que faz? Faz sim que São Pedro seja introduzido como
Papa, podemos dizer na nossa palavra, como o chefe da igreja. E ele diz para São Pedro, vamos decidir, vamos colocar em prática as palavras de Jesus, quando Jesus disse, não tem mais circuncisão, não tem mais aquele peso da lei. Hoje, pelo batismo, somos todos povo de Deus. E São Pedro aceita. Num certo momento, a comunidade de Jerusalém era um pouco fechada e São Paulo bate a mão na mesa e disse, não, não, não. Não, Pedro, não tenha medo, porque a igreja é mais do que um círculo de pessoas. Não, hoje, disse Paulo, eu poderia até comer carne impura. Não como para não escandalizar, mas nós vivemos na liberdade dos filhos de Deus. Porque a minha comunidade, disse Paulo, é cristã como aquela de Jerusalém. A igreja é uma. E Paulo marca a evangelização. E nós recebemos esta fé e depois saem também e partem os missionários para o mundo desta igreja de Paulo, levando o evangelho até os confins da terra, como Jesus pediu. Ide por todo o mundo, batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E São Paulo nos ensina e o faz concretamente com as suas comunidades. A pergunta é, por que São Paulo é considerado a coluna da igreja? Vamos então corrigir a pergunta. Porque São Paulo não é considerado a coluna da igreja. São Paulo é considerado, como eu já falei em outro momento, nós falamos de 2 pulmões e falamos das 2 colunas da igreja. Não podemos mais imaginar São Paulo separado. É tanto que São Paulo e São Pedro são celebrados juntos no dia 29 de junho. Não é celebrado o dia de São Pedro, o dia de São Paulo. A igreja, já do início, quis mostrar, quis ensinar que a igreja tem como colunas Pedro e Paulo. Os padroeiros de Roma são São Pedro e São Paulo. Sempre pedimos que as paróquias se chamem São Pedro e São Paulo. Na iconografia sempre vêm representados, muitas vezes separados, mas é melhor a representação de Pedro e Paulo juntos. É tanto que na Praça de São Pedro são os 2 braços, né? Uma Pedro, uma outra Paulo, as 2 colunas. Na Basílica de São Pedro é bem visível essas 2 colunas da igreja, porque a igreja nascente inicia com essas 2 colunas, que são colunas da nossa fé. São Pedro, podemos chamar não somente da jerarquia, mas São Pedro se torna a transmissão do poder petrino, chamado assim, que é o de ser vigário de Cristo. Jesus entregou para Pedro as chaves. Jesus entregou para Pedro a direção da barca da igreja. E São Pedro está aí guiando a igreja hoje na pessoa do Papa Francisco, iniciando da São Pedro, todos os papas até Papa Francisco, que é Pedro. Porém, não podemos esquecer que a coluna da igreja, Paulo, é a evangelização aos povos. A igreja não é um grupo fechado de pessoas. A igreja católica é o mundo representado. Aí vocês falam assim, mas como vocês vivem isso? A gente não vê, porque eu que vivo aqui no Oriente, é bem fácil entender. Nós temos as igrejas orientais e a igreja latina católica, que somos nós. Mas nós vivemos com eles, com todos os ritos orientais. Estamos sempre lembrando que a igreja são
os pulmões e as colunas. Aqui no Chipre temos a Igreja Maronita, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Latina, que somos nós. Nós somos inspirados em São Paulo, e essas comunidades que vêm do Oriente, muito inspirados ao mundo judaico, até no modo de se vestirem os padres, e na liturgia, tem muita esta influência do Oriente que ficou e foi conservada na liturgia oriental. Por isso, hoje nós podemos dizer que as igrejas orientais e a igreja latina são as colunas. Não podemos esquecer que as tradições da igreja petrina e da igreja paulina, que são muito parecidas. Muitas vezes nós temos dentro da igreja católica com os ritos orientais os padres, não bispos, padres e diáconos, que são homens casados ordenados padres. São católicos, estão com o Papa Francisco, mas são orientais. A Igreja Latina tem o celibato também como disciplina para os padres. Aí vocês dizem, oh meu Deus, como é? Sim, aqui tem padres católicos, maronitas, não latinos, não do nosso rito latino, que são casados aqui no Chipre. Ah, é isto? Então, eu não sabia, Frei Bruno. É porque você não conhece muito as colunas da igreja. Então vai aí a procurar, a estudar, a ver que a igreja não é somente a nossa igreja latina. A igreja católica é muito rica e a igreja oriental é muito rica. Vamos aí conhecer a igreja? Por isso, duas colunas, São Pedro e São Paulo. Hoje, concretamente, igrejas orientais e a Igreja Católica Latina. Igreja Católica Oriental, Igreja Católica Latina. É importante estudar, porque hoje a igreja não é somente aquela paróquia, que é bonito conhecer, mas a igreja é muito mais universal daquilo que nós entendemos. E vamos conhecer para amar esta igreja. E a pergunta bíblica e teológica, porém é uma catequese bíblica. O que São Paulo quer dizer quando diz: considero tudo como perda comparado ao conhecimento de Jesus Cristo? Filipenses 3, capítulo 8. Vamos lá, São Paulo, vamos lembrar que Paulo, como convertido da lei judaica, ele que tinha todo o conhecimento da palavra. Então vamos entender São Paulo, que é aquele zelante judeu, que conhecia a Torá, conhecia a palavra. Quando Paulo abre os seus olhos, porque a cegueira de Paulo tem um significado físico, que realmente ele não via nada, foi a pedagogia de Deus para que ele parasse, que ele tivesse um momento da reflexão e tocasse o seu limite. Foi uma cegueira física, mas Paulo também vem libertado, curado da sua cegueira espiritual, porque ele, do conhecimento que ele tem da Torá, abre os olhos de Paulo para reconhecer o Messias. É o Messias, é ele. Os profetas anunciaram, por isso todas as catequeses de Paulo são muito profundas. Não são somente filosóficas, porque ele tem uma capacidade de pensamento muito abrangente, mas era um homem do conhecimento. Paulo tinha o conhecimento da Torá. Por isso, ele entra nesta dimensão de ser libertado e curado daquela cegueira que não via o Messias. Mesmo que é o Messias dos profetas, de Isaías, de todos os profetas, ele não consegue reconhecer, ele persegue. Mas quando abre os olhos, Paulo reconhece na humanidade de Jesus, na vida de Jesus, nas palavras de Jesus, no gesto de Jesus, o Messias. Por isso Paulo diz que é uma perda comparado ao conhecimento de Jesus Cristo. O conhecimento da Torá, que ele tinha e conhecia, de toda a tradição que Paulo conhecia ao pé da letra, ele que conhecia todas as tradições,
o significado de cada gesto do judaísmo na espera do Messias, quando ele tem o conhecimento de Jesus. Aí atenção, o conhecimento para Paulo não é mais o conhecimento somente com o intelecto, somente com o pensamento, somente com a inteligência, aquela que era de conhecer e somar na sua lógica da espera e da esperança judaica, se torna em Jesus Cristo o conhecimento da experiência com o Filho de Deus. Paulo faz a experiência do conhecimento. Eu digo isso porque é importante falarmos, queridos irmãos e irmãs, porque muitos irmãos pensam que estudando teologia tem o conhecimento de Jesus. Então, o conhecimento de Jesus não é somente o conhecimento científico da palavra. Nós podemos nos tornar doutores da palavra, mas não no conhecimento de Jesus. Já dizia Santa Teresa d'Ávila. Nós podemos ter tanto conhecimento, mas não termos a experiência de Jesus. Eu dizia aos meus estudantes, quando eu estava aula em Jerusalém, uma coisa é você dizer Deus existe. Realmente nós podemos ter uma experiência de Deus, nós podemos falar dessa experiência, nós podemos falar da encarnação, nós podemos falar da palavra, até mesmo provar, dizendo Jesus é o Messias. E outra coisa é você dizer, Jesus é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Você pode dizer, Nossa Senhora é a Mãe de Deus, nós temos que respeitar. E outra coisa é você dizer, Maria é a minha mãe. Eu fiz essa experiência em Nazaré, quando eu cresci no conhecimento de São José, mas chegou o momento que eu disse, São José é o meu pai. Eu sinto a paternidade de José, eu experimento no conhecimento não somente da palavra de tudo aquilo o que era o conhecimento da vida de São José, mas a experiência da paternidade. Por isso, São Paulo fez esta experiência com Cristo. E ele diz, tudo aquilo que eu estudei pode ser uma perda, porque o meu conhecimento é o de Jesus Cristo, Filho de Deus, que vem a mim e faz essa experiência. Como nós devemos realmente desejar essa experiência. Vamos então, cada um no seu modo, fazer essa experiência com a palavra, na Eucaristia, no conhecimento de Jesus, na experiência do amor de Deus. Depois de falarmos tanto de São Paulo, sentimos também a sua intercessão. Nós, quando falamos dos santos, nós temos a intercessão dos santos. São Paulo intercede por nós. São Paulo continua nos ensinando no seu amor, com a sua palavra. E ele intercede por nós para que sejamos bons discípulos de Jesus. E vamos rezar com o Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e 18. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como de umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Vamos lembrar tantos irmãos e irmãs também que escreveram para o nosso programa, pedindo orações, aí que estão nessa escola dos apóstolos. Hoje aprendemos tanto com São Paulo, verdade? Vamos aí continuando a crescer, porque São Paulo é importante para a Ilha do Chipre, como a Ilha do Chipre agora é importante para ti, porque fala de São Paulo. Padre Bruno, obrigada pelo seu programa. Sou uma missionária portuguesa e resido em Luanda, Angola. Gostei de conhecer melhor a situação política religiosa da Ilha do Chipre. Desejo-lhe sucessos na evangelização. Vou orar pelo sucesso da evangelização aí na Ilha do Chipre. Irmã Maria do Céu Costa, franciscana missionária da Mãe do Divino Pastor. Obrigado, irmã Maria, e a todos os irmãos aí que nos acompanham da Angola.
Luanda, Angola. Estamos unidos, o nosso programa chegando em tantas partes do mundo com a intercessão de São Paulo, até os confins da terra. Estamos unidos. Envie o seu pedido de oração para o nosso programa na Escola dos Apóstolos, @cançãonova.com ou pelo nosso Instagram, CN Terra Santa. A Canção Nova oferece diversos produtos de evangelização. Adquire pelo site loja.cançãonova.com. E vamos invocar o Espírito Santo para que nos dê a força da evangelização. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que te ajudam a crescer na fé.